Apenas defender ideais de liberdade e o Bitcoin é suficiente para se recuperar as liberdades? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Uma coisa que todo aquele que se diz ser a favor da liberdade precisa ter em mente é: minha atitude vai gerar mais ou menos liberdade? E, concomitantemente a isso, mais ou menos responsabilidade, devendo seguir sempre o caminho que gerar mais liberdade individual. Comprar bitcoins e difundir as ideias da liberdade entre familiares, amigos, conhecidos e mesmo desconhecidos são atitudes válidas, mas serão elas o suficiente? Infelizmente, a resposta é não. Se discorda do que estou falando, então usarei a citação de Hans Hermann Hoppe em seu livro O que deve ser feito. Abre aspas. A ideia da democracia deve ser ridicularizada. Ela nada mais é que uma multidão ensandecida posando como justiça. Ser considerado um democrata deve ser visto como o pior de todos os elogios. Isso não quer dizer que não se deva participar da política democrática, mas se deve usar meios democráticos apenas como uma forma de defesa. Isto é, deve-se usar uma plataforma antidemocrática para ser eleito por um eleitorado antidemocrata a fim de implementar políticas antidemocráticas, isto é, agindo em favor da propriedade privada. Fecha aspas. Ou seja, o autor deixa claro que o uso de meios democráticos podem e devem ser usados como uma forma de defender a propriedade de todas as violações legais. Entre os meios democráticos, o mais comum é o voto em alguém que defende a propriedade privada, por exemplo. O simples direito de expulsar alguém de sua propriedade, sobretudo na comercial, seja por motivos pessoais ou porque o indivíduo é um criminoso, foi quase que completamente tirado de você. Isso sem falar na legítima defesa contra o agressor que ameaça sua vida ou de seus familiares. O direito de expulsar alguém ou de se defender está tão mitigado que é mais provável que você seja criminalizado por esse tipo de lei do que o criminoso. Já houve casos em que um cidadão teve a casa invadida por criminosos, chamou a polícia e ele que acabou indo preso por posse ilegal de arma. O Estado quase eliminou o método mais prático e eficaz, por vezes o único, que você vai poder usar para defender sua vida, que são as armas. A única forma de não ser criminalizado é através da revogação de tais legislações absurdas. Isso vai muito além da revogação apenas do Estatuto do Desarmamento. Para que leis sejam revogadas, é necessário que muitos votem e, principalmente, cobrem dos políticos que cumpram o prometido e eliminem os rabiscos positivados mais absurdos. Sim, eu sei que muitos de vocês, ao ouvirem isso, provavelmente balançaram a cabeça para os lados discordando, mas, infelizmente, essa é a nossa única opção, pelo menos no curto e médio prazos. Eu vou explicar o porquê. Assista ao vídeo até o final. Hoppe também aponta no livro o direito de segregação, que deve ser defendido ao máximo. Quanto menor é um Estado, mais fácil é para algum grupo que luta pela liberdade se fazer presente nele. Apenas a título de curiosidade, há uma razão pela qual Brasília está bem no centro do Brasil, que é um país de dimensões continentais. E isso não é à toa. Assim, fica muito difícil para você e para o resto da população poder reclamar das aberrações legais paridas por políticos. Agora imagine, independente do estado em que você mora, que tal estado fosse um país. Não seria muito mais fácil, por exemplo, ir e protestar na capital do seu estado do que ter que pegar um voo para o centro de um país que é maior que a Europa Ocidental? Exatamente. Os políticos não querem ter que conviver com o populacho reclamando cada vez que fazem alguma lei para beneficiá-los ou enquanto comem suas lagostas. Uma outra questão bastante interessante, trazida pelo autor do livro, seria a proibição ao voto de todos os funcionários públicos. A princípio, a ideia parece absurda, pois sempre foi muito enfiado em nossa cabeça, por propaganda estatista, que todos têm o direito de votar. Se analisarmos, é um contrassenso enorme pensar que alguém que depende do Estado para receber seu salário e sempre está querendo mais e mais aumentos, irá votar em redução de gastos do próprio Estado. Ao votar em um estado menor, o funcionário público estará limitando o seu próprio salário e poder. Ninguém irá fazer isso. Vale lembrar que já existe uma grande parcela de funcionários públicos que não podem votar por determinação, os militares, o que deveria ser expandido para todos os outros.
Se você parar para pensar bem, a quantidade de profissionais só da área da educação, que são majoritariamente de esquerda, já é um número representativo. Se apenas desse grupo fosse tirado o direito ao voto, já seria uma perda significativa para a esquerda. Além do separatismo, deve ser, ao máximo, possibilitada a maior autonomia legislativa para os estados e mesmo municípios. Tal fato causaria uma maior descentralização. Se compararmos o Brasil aos Estados Unidos, percebemos que lá os estados têm uma autonomia legislativa gigantesca, podendo legislar sobre assuntos polêmicos como a pena de morte. Tudo isso acaba gerando a possibilidade dos cidadãos fugirem de estados que se tornam mais socialistas. Podemos ver isso acontecendo neste momento com a Califórnia, da qual uma enorme quantidade de pessoas e empresas está fugindo do estado, gerando uma concorrência entre os entes federativos. Hoppe defende que se isso fosse ainda mais ampliado a ponto de municípios também terem mais legislações próprias, poderia levar a um colapso de um governo central. Mais uma vez, isso pode parecer uma ideia um tanto louca, mas se observarmos, por exemplo, como foi no grande evento de 2020, cidades onde houve menores restrições acabaram se recuperando melhor economicamente, o autor até afirma, abre aspas, assim que a quantidade de territórios implicitamente separados alcança sua massa crítica e o sucesso em uma localidade promove e alimenta sucesso na próxima, é inevitável radicalizar a iniciativa nacionalmente, com medidas locais explicitamente separatistas e a não cooperação aberta e desdenhosa para com a autoridade federal. Diante dessa situação, o governo central será obrigado a abdicar desse monopólio da proteção e a relação entre as autoridades locais ressurgentes e as autoridades centrais prestes a perder sua força pode ser estabelecida contratualmente e as pessoas talvez recuperem o poder de defender sua propriedade. Fecha aspas. A questão da autodefesa, apesar de ser defendida pelos libertários, parece ficar ofuscada ou esquecida pela pauta econômica, ou muitas vezes até pelo próprio Bitcoin. Vou dizer agora algo que pode incomodar muita gente. A autodefesa é muito mais importante que a pauta econômica, ou mesmo que o Bitcoin. As armas são, sim, muito mais importantes que o Bitcoin. Se duvida do que estou falando, então vamos lembrar da situação da Ucrânia. Quando a Rússia invadiu, o que foi dado para a população lutar? Bitcoin ou fuzis Kalashnikov? Vamos a outros exemplos. Se você fosse assaltado, o que você preferia ter na sua mão? Um Bitcoin ou uma arma? Ou se a Gestapo ou a NKVD batessem na sua porta para querer levá-lo para um passeio de trem, o que você preferiria ter em mãos? De nada adiantam avanços econômicos e a descentralização de moeda, simplesmente se a sua vida é exposta a risco de morte. Os judeus sempre foram conhecidos por serem bons acumuladores de capital, mas estavam desarmados. Então isso não o salvou dos bigodistas. Quer mais um argumento? Qual pauta você acha que põe mais medo na esquerda? Armamento ou economia? Lula falou recentemente que se ele fosse eleito, iria confiscar todas as armas que os brasileiros compraram nos últimos anos, e não bitcoins. Vamos a mais exemplos. O projeto de lei 3.723 de 2019, que apesar de ser um projeto ruim, ainda assim estabelece alguma segurança jurídica com relação à propriedade da arma, calibre e porte para atiradores, colecionadores e caçadores. Tal projeto está simplesmente travado há vários meses na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porque ONGs desarmamentistas têm se empenhado pesadamente em fazer lobby junto aos senadores. O desespero é tanto que até manobras regimentais de outros senadores que são contra o cidadão ter armas estão sendo feitas. Apesar de Bolsonaro ter facilitado o acesso às armas através de decretos, ainda assim os decretos têm uma segurança jurídica baixíssima e a qualquer hora podem ser revogados. Se compararmos, por exemplo, a pauta econômica, que conseguiu avançar bem mais, mesmo tendo sido sabotada, também podemos ver qual pauta é mais combatida e, portanto, mais importante. Inúmeras estatais foram privatizadas e a desburocratização também avançou. Todavia, a condição das armas continua precária e travada. Portanto, fica claro qual é a pauta prioritária. A questão legislativa sobre a autodefesa é tão séria que o ProArmas, maior movimento privado da luta pelo acesso às armas e legítima defesa no Brasil, sob a liderança de Marcos Polon, que já foi entrevistado pelo Peter no Gulag, no Ancapso, decidiu que irá lançar candidatos em todos os estados para o legislativo em níveis estadual e federal, para poder contornar esse problema.
Isso é apenas um exemplo de como o voto é uma ferramenta importante para se reconquistar ou até mesmo manter alguns direitos. Imagine só se Haddad tivesse sido presidente durante o grande evento de 2020, como tudo estaria muito, mas muito pior agora. Pensando bem, você não precisa imaginar. Basta olhar para a situação atual da Argentina com um governo de esquerda. Sei que muitos vão falar: "Ah, mas não adianta votar, pois a pessoa pode não cumprir o que prometeu." Sim, isso é um fato. Mas, além de se votar, tem que haver a questão da cobrança. Todo político hoje tem redes sociais e seu gabinete tem telefone disponível na internet. Então, não é tão difícil assim de se manter uma cobrança. Sabemos que na eleição de 2018, muitos que se diziam a favor da liberdade e menos Estado acabaram se mostrando vira-casacas, como foi o caso do Partido Novo e do MBL. Mas, ainda assim, não podemos desistir de lutar. Infelizmente, o voto é uma das poucas armas que temos. Querem outro exemplo prático de como votar é importante? No estado de Minas Gerais, foi proposto o PL 3126, que isentava armas e munições do ICMS, sendo que, em média, 75% do preço de uma arma são impostos. Tal isenção iria facilitar e muito o acesso à compra de uma arma, mas dificilmente tal projeto passará, pois a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é majoritariamente de esquerda. Portanto, esperamos que todos aqueles que pensavam que votar é algo inútil reconsiderem tal posicionamento. Realmente existe uma importância grande no voto, especialmente no âmbito do legislativo, pois, como vimos, há quem queira reduzir impostos e facilitar acesso a meios de defesa, mas a resistência do establishment e da esquerda é grande. Não apenas o acesso à arma é algo que precisa ser legalmente facilitado, como também precisamos diminuir os absurdos de ir preso por agir em legítima defesa. Reduzir a maioridade penal e garantir o direito à liberdade de trabalhar sem as regras absurdas estatais, além de revogar outras aberrações jurídicas, deveria estar em nossas prioridades. Estas coisas somente acontecerão caso votemos e ainda mantenhamos cobrança constante dos eleitos. É um jeito de não piorarmos a situação atual ou talvez até melhorar um pouco, enquanto o Leviatã não morre de inanição devido à futura hiperbitcoinização. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por Anarco Capivara, narrado por Baby Yoda e produzido por Leandro Brito. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!